Oi gurias, tudo bem? E hoje vamos falar de produto. Estou aqui com algumas paletas da Mari Saad by Oceane e vou falar um pouquinho delas para vocês, com a minha experiência. Vou fazer o testezinho para vocês conhecerem também. E com elas eu fiz essa make aqui que eu também vou ensinar. Então vem comigo, vamos começar. As paletas que eu vou utilizar hoje aqui da Mari Saad by Oceane são a Face It All, que é uma paleta bem completa, inclusive eu poderia fazer uma maquiagem só usando essa paleta, ó. Ela tem blushes, contorno, iluminador, bronzer, ela é super completa. Essa é uma das que eu vou usar. Vou utilizar essa aqui, a 12 Shades também, é uma paleta bem linda, já tá bem usadinho aqui, ó, o marrom, pra provar que é a cor que eu mais utilizo, já tá bem usadinho, mas eu sou apaixonada por essas cores aqui, ó. A paleta Special Day. A paleta Special Day. A paleta Special Day. Como que eu falo? A paleta Special Day. É uma paleta muito bonita e muito coringa também, ó. Tem sombras opacas e também mais cintilantes. E tem o famoso preto, né, que a gente usa bastante nas makes. E pra encerrar, vou usar aqui a de iluminador, a Just Glow, que é aquela paleta que tem aquele iluminador buquê, que é um dos mais famosos da linha. Inclusive, vou fazer comparação pra vocês desse iluminador e o da outra paleta. Eu já estou com a pele pré-pronta, já apliquei base, corretivo, selei com pó, para deixar para aplicar aqui com vocês os contornos, o blush e o iluminador, que é o que tem nessas paletas aqui para ficar bem completo, e depois a gente vai fazer o olho também. Todas as paletas vêm com esse papelão aqui para proteger a paleta, todas são de papelão, e esta aqui, que é a que eu vou utilizar agora para o contorno, vem com dois tons de contorno, ó, um mais quente, mais escurinho, e esse aqui que é um pouquinho mais frio e mais claro. Este aqui já é um tomzinho para blush, bem neutrinho. Desses dois aqui, ó, eles são bem pigmentados. O que dá certo pro tom da minha pele é este mais clarinho. Quando eu quero dar um pouquinho mais de profundidade, eu coloco só um pouquinho desse outro para completar. Vou vir aqui, ó, com um tom mais claro. Esse aqui é o Almond. Pego no topo do meu pincel e venho aqui na lateral, ó. Vamos ver o tomzinho. Ele tem um fundinho que dá uma esquentada. Olhando aqui na paleta, ele parece um pouco mais frio, mas aplicando no rosto, ó, ele tem um fundinho mais quente mesmo. É bem pigmentado e tem um tom bem bonito, ó, para quem gosta de contornos mais quentes. Para dar um pouco mais de profundidade, vou pegar um pouquinho do mais escuro para vocês conhecerem. Ele é bem pigmentado, então tem que ir com a mão levinha, ó, com a mão leve. Dá para usar até em uma pele negra, esse tomzinho mais escuro, que é o Siena. Vou fazer do outro lado. E vou utilizar só o mais clarinho aqui, ó, na testa. E aqui, ó, esfumo aqui na mandíbula para dar aquela escondidinha na papada. Agora, vou utilizar aqui junto com vocês o blush. Tem duas opções, ou tem o sem brilho, totalmente opaco, ou brilhoso. Vou aplicar um pouquinho desse por baixo e esse por cima pra gente ver. Esse opaco aqui é o Ginger, como mais leve. Normalmente esses fundos mais coral, como tá esse aqui, tem que cuidar porque ele super pigmenta e fica muito forte, né? Então tem que ir com a mão levinha. Fazer do outro lado. É uma cor linda que dá pra usar de sombra também. Como eu falei lá no começo, né? Essa é uma paleta muito coringa. Pra quem quer ter uma paleta só pra ter na bolsa, pra utilizar como sombra, contorno, blush, iluminador, ela é perfeita, ó. Porque dá pra fazer esfumados nos olhos com as sombras de contorno. Tem mais um tomzinho aqui, sombras iluminadoras que dá pra usar no canto interno. Então ela é perfeita para isso. Esse aqui, ó, o Taupe, também um tomzinho de blush. Ele tem um fundinho mais rosado, então dá para usar para quem gosta de blush opaco e bem neutro. Ele é perfeito. Fiz a aplicação do blush aqui mais alaranjadinho aqui, mais coral. E agora eu vou utilizar esse aqui por cima. Esse aqui é o Cooper, que tem um fundinho de brilho mais dourado. Ele é rosado com um fundo de brilho dourado. Quando se espalha, ó, ele tem umas partículas douradas.
Vou vir com ele aqui e vou fazer a aplicação por cima do outro. Ele é bem iluminado. Conseguem ver o douradinho, o fundo dourado? Uma cor bem bonita e uma cor que eu super utilizo em debutantes, em quem quer um blush que apareça um pouquinho mais. E agora no verão é super em alta porque ele dá aquele glowzinho, ó, também pra pele. Puxo lá pra cima do contorno. Vou colocar um pouquinho aqui no centro do nariz. Agora vamos testar os iluminadores dessa paleta aqui, ó. Eu tenho esse aqui que é o Desert Sun, que é um iluminador mais dourado, porém ele é um iluminador dourado um pouco mais fechado. Então às vezes em pele muito clarinhas, na minha por exemplo, ele dá uma escurecidinha. Então é um tom que eu gosto de utilizar de morenas para negras. E ele fica super bonito. Para sombra ele já dá super certo para todos os tons, né? Agora eu vou vir com este outro aqui, que é o que eu vou fazer a comparação com um pequenininho aqui, ó, um videozinho lá no Instagram. Vocês corram pra lá pra assistir, porque tá lá esperando vocês. Vou vir aqui com este que é o Sunset, que é um iluminador dourado com partículas de brilho rosadas. E vai ser esse que eu vou fazer a aplicação. Tanto um quanto o outro são bem pigmentados. Eles têm aquelas partículas de brilho menorzinhas que deixam aquele efeito mais espelhado e não tão brilhoso, é mais espelho mesmo. Este lado, apliquei o Bouquet, que é um iluminador mais espelhado. Ele tem um fundo mais espelhado, ele não tem tantas partículas de brilho, ó. Ele deixa aquele efeito que dá aquela estouradinha na luz. E tem um fundo mais douradinho também. Já o outro, da paleta que a gente estava usando agora, da Face It All, que é este aqui. Eu vou fazer a aplicação deste lado aqui, para vocês verem a diferença. Esse aqui, ó, além dele ser espelhado, ele tem umas partículazinhas de brilho pequenas, mais no dourado. Já esse outro aqui, ele é só espelhado. E ele tem um fundo rosado misturado, ó. É um rosa com fundo dourado. Então, quando a gente aplica, ó, os dois batendo a luz, são bem próximos. Porém, esse aqui estoura mais, porque tem um fundo mais forte, mais branquinho, né? Um dourado mais claro. E aqui, o rosa dá uma quebrada. O rosa com dourado já fica, ó, mais suavezinho. Então, para quem gosta de iluminador espelhado, as duas opções são bem espelhadas. Muda mesmo é o tomzinho. E essa aqui brilha um pouquinho mais, até por ser um tom um pouquinho mais claro. Esse aqui seria um tom que com certeza não daria para utilizar em peles mais morenas ou negras. Por ele ter esse fundo bem mais claro, com certeza iria cinzentar. E para quem gosta de um bronzer, aqui tem uma opção, não. Essa aqui é a Hot Cocoa, que é um fundinho mais marronzinho, né? Como se fosse um fundo do contorno, porém com brilho, então ele é um bronzer que dá aquele efeito mais bronzeado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, porque eu já tô com os produtos por baixo, né? Iluminador, blush. Eu com certeza não vai dar pra mostrar, mas eu vou passar na mão aqui, ó, pra ver o tomzinho dele. Ele tem umas partículas de brilho muito pequenininhas, é mais o glowzinho mesmo, um efeito mais espelhadinho. Então essa aqui é a paletinha Face It All, quer dizer, enfrentar tudo. Deve ser porque ela é completa e tu consegue enfrentar tudo com ela, né? Dá pra fazer todos os tipos de maquiagem, tendo só ela na tua necessaire. Então é uma paleta que eu tô gostando muito de utilizar ela e acho que ela realmente é muito coringa. Válido aí o investimento nessa paleta aqui. Agora, sobre o iluminador Just Glow, é uma cor que eu utilizo muito aqui em noivas, debutantes, formandas. Então, pra quem gosta daquele efeito mega espelhado, que destaque mesmo, esse aqui é o que dá o charme. Eu vou vir até com o dedo aqui, ó. Eu não utilizei no centro do meu rosto. Eu vou colocar aqui no nariz. Olha, com um pouquinho coisa ele já dá o glowzinho. Eu vou colocar um pouquinho aqui acima do lado, só pra desenhar. Que linda a cor desse iluminador. A embalagenzinha dele também é papelão. E ele é meio abaladinho, ó. A gente olha de frente aqui, parece que é reto, mas ele é mais gordinho. Então tem bastante produto aqui nesse dispenser.
você. Então, mostrei os produtos de pele, agora vamos para os olhos, né? Eu tô com 2 paletas aqui da Marside com Oceane, super coringas e lindas, que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, a 12 Shades, que é uma paleta que eu já tenho há um tempinho que eu tô usando e gosto muito, inclusive até alguns nomes já subiram, mas é uma paleta muito coringa. Tem sombras opacas, ó, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 sombras opacas e 7 sombras mais metalizadas. Deixa eu mostrar. Essas sombras metalizadas aqui são aquelas sombras mais em gel, que quando a gente passa a mão, ó, ela se espalha com mais facilidade. É como se ela já tivesse na sombra o primer, porque ela gruda muito mais por ser em gel. Essa cor aqui é muito linda. Deixa eu ver se essa aqui é por essa cor. É a Dazzle. Tem muito brilho nessa sombra, já tem umas partículas de glitter até. Pra quem gosta de uma maquiagem com mais brilho, essa é uma cor muito usada. E essa aqui, que é uma das que eu mais gosto também, é uma sombra que é aquela meio camaleão, ó. Ela tem um fundo meio roxo, com as partículas de brilho azuis, ó. Então, quando se espalha, ela fica com esse efeito camaleão. Aqui, ó, eu tenho um verde musgo mais escuro, ó, mais fechado, fundo meio dourado. O acobreado, né, que é uma sombra que a gente utiliza muito. Tem, ó, um verde mais aberto, mais petróleo, que também tem um pouco do efeito camaleão. Aqui um verdinho mais claro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e limpar a ponta dos meus dedos. Eu podia estar fazendo isso na minha mão, né? Era muito mais fácil de mostrar pra vocês. Agora sim, ó. Pigmentei todas aqui na minha mão. Primeira sombra é essa aqui, a Dazzle, que eu mostrei pra vocês. A segunda sombra é esse rosa que eu não tinha mostrado ainda, ó. Ele é um rosa que tem um fundo meio violeta, que é esse segundo tom de sombra aqui, ó. O terceiro eu já tinha mostrado também, que é esse rosado. O quarto tom já tinha mostrado também, que é a sombra meio camaleão, que é essa aqui. O meio verde, meio azul. Quarta sombra, esse verdinho claro aqui também tem um efeito meio camaleão. Penúltima sombra é esse verde mais escuro, aqui. E por último, e não menos importante, esse aqui que tem um fundo meio acobreado, que eu já tinha mostrado também. Coloquei aqui as sombras mais opacas da paleta. São sombras super pigmentadas. Esse marrom aqui, que é o que tá mais usadinho, é um dos marrons que eu mais utilizo. Por ele trazer essa pigmentação, né? Eu consigo fazer profundidade com esse tom de marrom. E eu coloquei as cores aqui, ó. O marrom que eu tô mostrando, ó, é esse aqui, bem pigmentado. Depois a gente tem esse linho, que é essa sombra aqui. Da ponta é um roxo bem fechado também, que é o Rebel. Esse vinho é o Boss. O azul é o Put. Aqui, essa sombra mais clarinha que eu gosto de utilizar para os esfumados na bordinha é o Shy. E o verde, que vem um verde opaco também, que é a única que está sem nome. E essa não tem como saber qual é o nome mesmo, porque tá bem apagadinha. Mas é uma paleta super coringa e que dá para utilizar para fazer diversas maquiagens, tanto as mais coloridas quanto as mais neutras e opacas. E tem no estilo também fosco e o brilhoso. Agora essas sombras aqui pro verão, que estão se usando o estilo mais glow, estão muito em alta, principalmente essa aqui. E agora aqui com a paleta Special Day, que é uma paleta mais coringa ainda que a outra, porque vem na pegada aqui dos tons mais neutros, com os marrons opacos, o preto, e com as sombras cintilantes, que vem na pegada mais douradinha também, com um fundo mais glow. A única que é mais colorida é essa aqui, que é uma mais acobreada. Eu vou mostrar pra vocês fazer aqui, ó, na mão, pra vocês verem como ela é brilhosa. Ela também é a pegada de sombra mais em gel, que dá aquela grudadinha na pálpebra. E olha que coisa que brilha, ó. Eu pego aqui no meu dedo e olha aqui. Ela tem muito brilho essa sombra. Essa aqui mais clarinha é a Ring, que é essa aqui, ó. Vou pegar a de cima, que é a Just Married, recém-casados. Vou colocar do lado, ó. Ela já tem menos brilho, ela já tem aquele fundinho mais espelhadinho de sombra metalizada mesmo. A outra tem muitas partículas de brilho. Vou pegar aqui, ó, a do Centro, que é metalizada também, que é a Romance. Também é uma pegada de sombra mais metalizada e não tão com partículas de brilho. A Secret Love, que é essa sombra aqui que eu mostrei pra vocês, mais acobreada, bem acobreada, olha que lindo esse tom. E por último, a última sombra metalizada aqui, que é essa aqui, ó, que é a Hours, e também tem um efeito mais metalizado. Essa aqui daria até pra usar como iluminador, ó, ela tem um fundinho mais douradinho, mas ó, a única que tem partículas de brilho é a Ring. Agora deixa eu mostrar as opacas pra vocês, vamos ver se elas são tão pigmentadas quanto a da outra paleta, a 12 Shades.
cores. Vou vir com a mais em cima aqui, ó, Sweet, que é um tomzinho que eu utilizo muito pra fazer transição de cor. Transição de esfumado, bordinha, eu utilizo bastante tons aproximados. Ó, ela é bem tomzinho de pele, bem como eu gosto, ó. Pra fazer transição de esfumado é perfeita. Ela é quase exato o meu tom de pele. Vou pegar agora aqui a Honey, que ela é um pouquinho mais fechada também no marrom mais opaco. Ó, ela já é mais fechadinha, ó. E fica lindo esse tom pra fazer esfumados. A Together, que é a marrom mais fechada, ela parece que ser um marrom mais fechado do que o da outra paleta, ó. É, com certeza, bem mais escuro, ó. E por último, não menos importante, a First Night, que é o preto. Aqui no meu dedo, ó, pretão mesmo, bem preto. Opa! Olha aqui, mega pigmentada. Peguei só um pouquinho, olha aqui. Aprovada. A sombra preta é bem difícil da gente conseguir uma sombra opaca assim, bem pretona aqui. Pigmente de cara, ó. E essa aqui, caiu os boteados do bolso. Bem pigmentada. Agora que eu já mostrei todos os tons pra vocês, vamos pra prova mesmo, né? Vamos fazer uma maquiagem nos olhos utilizando as duas paletas. Vou começar fazendo a parte de baixo dos meus olhos. Vou utilizar um pouquinho dessa aqui da Together, que é o marrom mais fechadinho. Vou utilizar bem rente aos cílios, do finalzinho até o centro dos olhos, ó. Olha, ela é muito pigmentada. E essa aqui eu vou vir só até o meinho, ó. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou vir aqui com a Honey, um marronzinho que aparece um pouquinho mais, mas dos mais clarinhos, ó. E vou vir aqui na borda e vou esfumar até o cantinho interno. Como ela é uma sombra mais neutrinha, ela é fácil de esfumar e ela se mistura facilmente com o tom de pele, então ela fica bem difusa. Vou vir do outro lado também. E para dar acabamento dos dois lados, eu vou vir com a Sweet, que é aquela sombra que eu utilizei que era bem do tomzinho da minha pele ali na mão, ó. E vou na bordinha dessas duas sombras e faço o degradê com a minha pele, para não ter marcação nenhuma. Vou deixar a minha linha d'água assim limpinha, natural mesmo. E agora a gente vai para a parte de cima. E eu vou utilizar o marrom da paleta 12 Shades, que essa aqui é a Food, que é um marrom bem quente e ao mesmo tempo ele é escuro, ó. Vou vir aqui no cantinho de fora. O marrom da paleta Special Day, ele já é mais frio, que foi o que eu passei aqui embaixo, ó. Tem fundo mais acinzentado. Já o marrom da 12 Shades já é um marrom um pouco mais quente. Vou colocar aqui nesse cantinho, pincelzinho pequenininho e vou só dar uma esfumadinha, ó, de leve. Não vou puxar essa sombra muito pro cantinho interno, vou deixar ela concentrada aqui, um pouco mais no canto externo. E dou uma subidinha de leve. Sempre quando eu faço esfumado, eu já encaixo aqui, ó, nessa partezinha de baixo, pra ficar encaixadinho, né, mais bonito. Vou vir com um pincel sem sombra, ó, só pra dar uma esfumadinha de leve. Por cima da cor, ó, esse pincel eu venho mais por cima da cor. Eu venho com outro pincel limpinho e esse eu vou na bordinha, ó, pra tirar qualquer marcação. E isso vai manter a minha sombra bem esfumada. Agora eu vou fazer no outro lado igual. E agora eu vou utilizar no centro da pálpebra a Dazzling, vou utilizar com um pincelzinho e vou fazendo a aplicação, mas no centro é uma sombra que tem muito brilho. Tem a opção de aplicar ela com o pincel ou com o dedo. Com o dedo, às vezes, fica até com mais partículas de brilho. Com o pincel, ela dá mais uma espalhadinha e fica mais espelhado. No canto da minha pálpebra, eu vou utilizar a Ring, que é aquela que tem muita partícula de brilho também, da paleta Special Day. Vou vir com o dedo, pegando a sombra, e eu vou fazer a aplicação com batidinhas, ó. Encaixando na sombra que a gente botou no centro, que foi da outra paleta. E olha como brilha essa sombra, tanto uma quanto a outra, né? Elas têm a mesma pegada, o mesmo estilo, com aquele fundo bem brilhoso, que nem precisa utilizar o brilho, né? O soltinho. Dá pra utilizar direto a sombra e ela já fica com esse efeito glow, como se fosse um glitterzinho mesmo. Deixa eu aplicar agora do outro lado. E vou iluminar um pouquinho abaixo da sobrancelha também com a mesma, ó. Nossa, eu tô apaixonada por essas sombras com brilho. Das duas paletas são muito bem pigmentadas e muito brilhosas. Olha que linda! Agora eu vou passar máscara de cílios, colocar o cílio postiço, finalizar a sobrancelha pra gente ver como ficou este olho. E agora sim, finalizei o olho, sobrancelha, com todos os detalhes e olha,
o que ficou essa maquiagem com essa sombra mega glow, cheia de brilho e com mais um destaque, né, da pele. O que vocês acharam? Me contem. O meu parecer das sombras é que elas são mega pigmentadas, as paletas são bem coringas, tu consegue utilizar uma para várias coisas, principalmente as de pele. Essa aqui é uma das que eu mais me apaixonei, mas essas duas aqui não saberia escolher uma só. As duas têm a sombra que tem esse glowzinho, o brilhinho, até utilizei as duas nessa maquiagem. As duas têm um marrom que dá para fazer o esfumado, tem tons mais clarinhos que dá para fazer transição e esfumados de borda, então são paletas mega coringas e que eu super indico pra ti que quer comprar uma paleta completaça. As duas são assim. Já me conta aqui nos comentários o que tu achou da maquiagem e das paletas, e também tô aceitando sugestões aqui do que produtos que vocês querem ver aqui pra me fazer resenha e mostrar pra vocês também. E pra ti que quer aprender a se maquiar, eu vou deixar o link do meu curso online de automaquiagem completo. É só ir aqui na descrição e clicar e fazer parte da minha turma. A gente se vê no próximo. Um beijo!